poxa, eu vou ter que entender de vendas, eu vou ter que fazer muitas vezes mais tarefas de atendimento, de gestão, de administração do que propriamente de dança. Aí nessa hora que vem a decisão. O negócio vai seguir, eu vou ter que abandonar. Eu vou me capacitar para enfrentar esses novos desafios ou não? E na maioria das vezes, o que acontece é que o profissional não busca capacitação, ele continua levando o barco ali com o conhecimento que ele já tem, escutando de um ou de outro, ou usando muito um método de tentativa e erro, ele meio que sobrevive de dança por muito tempo. Cleidson é um dos principais mentores e influenciadores do ramo da dança no país. Ele está sempre disposto a ajudar a vida de quem trabalha nesse segmento. Ensina sobre a importância do marketing e das vendas na hora de lotar as turmas de dança. E mostra a importância da gestão e da organização de uma escola. E nessa entrevista, ele mostrou os seus principais pensamentos e teorias acerca do nosso ramo. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma metodologia de ensino focada em atender todo mundo, você também tem mais evasão. Porque captar a gente conseguia. O problema é que ter 600 alunos, mas a gente perder 30 todos os meses, é ruim. Porque eu matriculava 40, perdia 30. Matriculava 30, perdia 30. Então, a metodologia de ensino, você concorda. Você que é professor, você sabe. Você pode dar uma aula focada no público mais adolescente, no público mais adulto, ou no público mais idoso. A dificuldade está em desapegar de um público e focar somente em um. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Enriqueça Sua Dança. Um espaço para a gente falar de dança e de todas as formas que você pode enriquecer a sua dança. E hoje nós estamos recebendo aqui um dos maiores mentores e influenciadores do ramo do marketing e de vendas para escolas de dança do nosso país. Quero que vocês recebam com muito carinho, que eu já estou muito ansioso por essa conversa. Seja bem-vindo, Cleidson Diniz. Olá, tudo bem? Imagina, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra estar participando, poder interagir com você e aprender muito também, vai ser uma troca muito boa, não tenho dúvidas. Cleidson, tu tem uma história brilhante aí no meio da dança, a gente já vai falar sobre ela, mas a nossa ideia aqui é passar o maior conteúdo possível para quem está assistindo e fazer com que a dança deslanche aí no nosso país. Então, já a primeira pergunta é saber de ti, por que muitas escolas de dança abrem e logo fecham no nosso país? Muitas escolas de dança não chegam nem no seu primeiro ano de vida. O que acontece com essas escolas e por que tem algumas que prosperam, ficam por anos e outras que não conseguem vingar? Legal. Excelente pergunta. Eu acredito que existam muitos fatores, né? Então, tentar resumir, talvez, os que eu acho mais relevantes. Primeiro que o profissional da dança, ele começa com a paixão, né? Então, quando ele tem a paixão por dar aula, por dançar, por se apresentar, e muitas vezes ele acha que isso é suficiente. Ele tem a mentalidade de que, bom, se eu dançar bem, se eu for um bom profissional, os meus alunos vão vir, eles vão ficar, o boca a boca vai funcionar e as coisas vão fluir. Só que na prática, por exemplo, ele decide abrir uma escola de dança e descobre que não é bem assim. Ele precisa adquirir muitas outras habilidades que ele não tinha. E aí é nesta hora que alguns sentem o peso. Poxa, eu vou ter que entender de vendas, eu vou ter que fazer muitas vezes mais tarefas de atendimento, de gestão, de administração do que propriamente de dança, né? E aí nessa hora que vem a decisão. O negócio vai seguir, eu vou ter que abandonar. Eu vou me capacitar para enfrentar esses novos desafios ou não? E na maioria das vezes, o que acontece é que o profissional não busca capacitação, ele continua levando o barco ali com o conhecimento que ele já tem, escutando de um ou de outro, ou usando muito um método de tentativa e erro, tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro. E aí ele meio que sobrevive de dança por muito tempo. E ele começa a acreditar que é assim mesmo. Trabalhar com dança é essa correria, é essa loucura mesmo. E se acostuma. E aí muitas vezes falha, muitas vezes quebra, muitas vezes a escola tem que fechar, tomar prejuízo. A coisa mais comum do mundo é ter mais despesas do que receitas. Paga para dar aula muitas vezes. Então, infelizmente, essa é a realidade. Perfeito, eu acredito muito nessa parte, né, de quando a gente faz essa transição do professor, do artista, para o empresário, a gente acaba pecando, né, justamente por não ter se preparado bem
para esse outro lado, né? Às vezes a gente super dança bem, dá uma aula super boa, mas na hora de passar para as pessoas o nosso trabalho, que ela tem um valor esse trabalho e que, enfim, a gente tem que vender, né, para ter alunos, que a gente falha, né? Mas se tu tivesse assim uma estratégia para passar para esse professor ou para esse dono de escola que está nesse momento tentando abrir a sua escola ou que está com alguma dificuldade, uma estratégia, apenas uma, que tu pudesse indicar para esse professor ou essa escola. Eu mudaria a mentalidade deles para trabalhar com foco em lançamentos. A minha metodologia, né, das mentorias, que é tirar o profissional da dança daquele trabalho onde ele traz as pessoas para fazer aula experimental de graça, e tem aquela característica onde o aluno vai entrando isolado, uma turma, o outro entra na outra, e aí, se você somar no final do mês, entraram 3 alunos, um em cada turma diferente. Então, essa é uma característica muito comum, de ficar publicando nas mídias sociais, chamando as pessoas para fazer aula experimental. Eu bato todo mundo sobre essa estratégia, acho que é uma estratégia fraca, péssima, não escala, e para mudar, para virar a chavinha do lançamento. Como que eu faço para lançar uma turma e eu conseguir ter essa turma já cheia desde o começo? E a turma vai começar no dia 5 de março, então a gente tem que chegar no dia 5 de março com a turma já cheia, com os pagamentos antecipados. Assim, lógico que existiria um podcast inteiro para a gente esmiuçar essa estratégia, mas aqui é virar essa chave, né? Entender que esse jogo pode ser o outro. Ao invés de ter o jogo da aula experimental, pode ter o jogo do pagamento antecipado, a estratégia do pagamento antecipado. Descobrir como que faz. Porque sabia que, às vezes, o profissional da dança, ele tem muita dificuldade de cobrar. Se você, por exemplo, for fazer uma mentoria, se alguém for fazer uma mentoria, ou, enfim, vender algum serviço, muitas vezes a pessoa cobra adiantado. Custa tanto. Se você quiser, você paga, eu fecho aqui minha agenda e a gente, né, vai ter o nosso encontro. O profissional da dança, ele tem dificuldade de fazer isso. Só para começar a história. Chegar para o aluno e dizer assim, ok, você quer aprender a dançar? Então, faz o pagamento da primeira mensalidade, isso vai te tornar um aluno agora matriculado, e o curso começa daqui a 15 dias, daqui uma semana. Então, o profissional tem dificuldade de virar essa chave, não tem? Talvez por merecimento, não sei, questão de crenças. Às vezes é o que é nos passado, né? Quantas vezes a gente vê as pessoas repetindo padrões, né? Então, entrou, sei lá, no mundo da dança através de uma aula experimental, ouviu sempre seus professores fazerem isso, né? E acaba achando que essa é a única estratégia. E é uma estratégia, eu também não acredito muito nela, né? Mas só para complementar, né? Que trancou até para mim aqui a ligação, mas lançamento de turma, né? É tu lançar uma turma com início, meio e fim, né? Com uma data para começar, uma data para evoluir, uma data para finalizar, né? E depois, enfim, pode tentar engajar de novo numa outra turma, mas não deixar lá o horário aberto para quem quiser vir, né? E aí sim a gente, quando mistura esses níveis, né, dentro de cada turma, acaba que a gente dá 3, 4 aulas na mesma aula, e isso se torna cansativo para o professor e para o aluno também, né? Que quer estar numa turma em que se sinta no mesmo nível, tanto para mais, tanto para menos, né? E isso auxilia muito, o lançamento auxilia muito, eu sei porque já fiz algumas mentorias contigo e já tive essa mentalidade também de colocar alunos no mesmo horário, e hoje eu sei que quando a gente começa todo mundo junto, no mesmo nível, a gente consegue uma coesão maior, né? E consegue, claro, finalizar uma venda, né? Com mais agilidade. Mas, Cleidson, eu te conheci no YouTube, né? Eu te conheci dando aula de tango no YouTube e foi muito bacana porque eu estava tentando aprimorar o meu tango e aí procurei lá no YouTube, encontrei né, você e lá todo, né, na estica dando aula de tango e só anos depois eu fui ver o teu trabalho para além da aula de dança, né? Como que foi essa transição, primeiro imagino que de aluno para professor, e depois de professor para empreendedor do meio da dança? Legal. Essa talvez seja uma sacada interessante. Primeira questão, eu não tenho muito apego ao produto ou ao serviço. Isso vai talvez doer em alguns profissionais. Geralmente o profissional da dança ele tem um pouco de apego. Ele trabalha de uma determinada forma e ele quer seguir trabalhando daquela forma. Por quê? Porque ele gosta, porque é a origem dele.
porque foi assim que ele começou, porque foi assim que ele sonhou. E os sonhos, na minha opinião, eles podem se modificar. Eu acredito muito que a dança é um canal incrível, mas eu tenho várias formas de levar a dança para essas pessoas. E eu testo, e eu tento. Então, lá atrás eu era professor de tango, depois de um tempo eu percebi a oportunidade de não ser só professor, abrir a minha escola de dança e ver se isso daria certo. Foi uma escola de muito sucesso, mais de 600 alunos. Chegou um momento no meio da pandemia que eu reavaliei, né, porque todo mundo tinha que reavaliar, eu não seria diferente, reavaliei também. E aí foquei no digital, comecei a dar mais mentoria para profissionais da dança, ou seja, ainda no início da dança, mas ora como professor, ora como dono de escola, ora como mentor, agora desenvolvendo um sistema de gestão para escolas de dança, ou seja, eu não estou saindo do meu nicho, eu só estou oferecendo diferentes serviços e a paixão pela dança permanece. Eu só não tenho apego a ele. Se, por exemplo, amanhã surgir uma outra oportunidade na dança que eu acredito que é interessante, que vai levar a dança para as pessoas, que vai facilitar a dança, ou o trabalho dos profissionais da dança, que é mais o meu propósito hoje em dia, estamos aqui para negociar. E, cara, perfeito. Como que tu criou esse método de venda que te proporcionou 600 pessoas? Tu se baseou em algum outro ramo? Teve algum mentor? Como que foi essa criação? Qual foi o estalo que te deu para fazer esse método de lançamento? Você sabe que essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, porque eu não tinha referência quando eu comecei. Então, eu não sou da dança, eu não sou artista raiz, como dizem, né? E eu, enfim, conheci uma pessoa, me casei com ela e a gente decidiu empreender na dança juntos, né? E aí, nesse sentido, eu não tinha um background de dança, então eu não sabia onde me espelhar. Como foi que eu me espelhei? Eu tinha que olhar para algum lugar, né? Eu me lembro que eu fui fazer aula de dança na Universidade Federal do Ceará e lá eles tinham um projeto de dança que juntava os jovens e oferecia por um preço muito curto o semestre de dança. Então, você passava um semestre aprendendo dança de salão. Então, isso era um modelo de vender um curso com início, meio e fim, só que com um custo muito baixo. Quando eu vi isso acontecendo, eu pensava assim, não, mas isso daí só dá certo porque é um projeto da universidade, é muito barato, era R$50 por semestre, muito barato. Aí eu pensei, mas será? E se eu abrir uma escola de dança e fizer a mesma coisa? Eu fiquei pensando, era dito, assim, eu não queria abrir uma escola de dança da maneira tradicional. O pouco que eu conhecia das escolas de dança da minha cidade, eu sou de Fortaleza, apesar de hoje morar em Brasília, o que eu conhecia em Fortaleza não tinha nada nesse modelo de curso, de fazer um lançamento, onde todo mundo começa junto ao mesmo tempo, do zero, né, pagando ali a mensalidade antecipada e depois pagando os demais. Então eu pensei, bom, eu vou testar. E aí eu testei e eu me surpreendi, porque como eu não tinha nenhum, digamos assim, vício do que o mercado da dança fazia, do que os outros donos de escola de dança faziam, eu me surpreendi, porque eu não copiei ninguém, criei uma forma nova de fazer e não sei se por sorte ou por competência, mas deu certo. Lógico que eu fui adaptando. Eu me lembro que no começo eu fazia aulões, tinha uns aulões gratuitos ainda, do mesmo jeito que era no projeto, e aí no final que era a matrícula. Aí chegou um momento em que começou esses aulões eram muito lotados, né, porque o marketing era bom, a divulgação era boa, o atendimento de vendas era bom. Aí chegou um momento onde não tem tanta gente querendo que agora a gente tem que começar a receber o dinheiro, porque as pessoas começaram a me dizer, foi construindo, entendeu? A pessoa começou a dizer, mas toda vida que eu vou é muito cheio, deixa eu garantir a minha vaga. E aí eu recebo, estão querendo pagar, eu recebo. E aí, depois isso virou regra, né? Depois eu entendi que essa era a melhor forma de fazer. O professor já tem segurança de saber que a turma vai começar com uma determinada quantidade de alunos, a escola tem previsibilidade e o aluno vai com a vaga dele garantida e tem o dia dele começar a aula. Ou seja, nós escolhemos o dia que o aluno vai começar a dançar. Isso é muito poderoso. Se a gente deixar as pessoas escolherem o dia que elas vão começar a dançar, esse dia pode ser nunca, ou esse dia pode adiar demais. A tendência é postergar, né? E acabar não se matriculando, né? Ou fazendo só aula experimental, não vendo muito valor porque foi de graça e acaba não fechando a matrícula, né? Mas sim, funciona porque eu faço esse método há anos e realmente funciona, né? Cleidson, quais são as qualidades que tu consegue identificar num empreendedor da dança ou num professor da dança que fazem a carreira dele dar certo e prosperar?
Quais qualidades ele tem diferente em relação a um artista, um professor, um dono de escola de dança que não consegue prosperar, não consegue crescer na sua carreira, né? Principalmente no lado financeiro? Eu vou deixar de lado as qualidades técnicas de professor, de dançar, porque eu acredito que todos já buscam isso. Então, eu vou tentar ir para o outro lado, né? Eu acredito que a habilidade de vendas ela é fundamental. E quando a gente fala vendas, muitas vezes pessoas, nossa, vendas, não gosto de vendas. Aqui vendas é tipo assim, você está vendendo, eu estou vendendo, a gente está se vendendo, a gente está conversando, a gente está... O profissional da dança gosta de interação social. Então, não tem muito sentido ele não gostar de vendas, entende? E vendas é isso, é conversar, é interação social. Então, essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E se o profissional, por exemplo, não quiser desenvolver, no mínimo ele vai precisar de um sócio ou algum parceiro. Porque se não tiver esse pilar, esquece. Ele é o mais importante de todos. Eu ouso dizer, e aí muita gente vai discordar, eu sei que é polêmico, eu ouso dizer que ele é mais importante do que a habilidade técnica. Porque eu conheço maus professores que estão muito bem porque eles sabem vender, e eu conheço excelentes professores, a maioria são professores incríveis, mas estão quebrados, ou estão com seus negócios no vermelho, porque não sabem vender, ou não gostam, ou não focam nas vendas. Então, essa seria a habilidade principal. E talvez uma habilidade secundária seria a parte administrativa também. Seria você gostar do controle, da organização. Eu acho que o artista, às vezes, ele é um pouco bagunçado, né? Ele é um pouco desorganizado na vida dele, no dia a dia e tal, e ele acaba levando isso para a escola. Então, por exemplo, se você vai ter uma escola de dança, a sua escola precisa ter regras. E às vezes o profissional da dança, ele acha que isso é ruim. Ele acha que ele estabelecer ali, isso aqui é o código de conduta da nossa escola, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ele acha que isso é chato, ele acha que isso vai tornar a escola dele engessada, mas não. Isso vai estabelecer uma certa ordem no caos. Porque a dança ela já é um pouco de caos. E a língua, a arte, ela já traz esse caos naturalmente. Mas não pode ser tudo caos. Não pode ser assim, o aluno, eu quero pagar por desconto, não posso pagar hoje, o baile depois a gente acerta. Mas aqui eu quero fazer aula assim, com essa roupa mesmo, porque eu vim do trabalho. Aí, se o aluno for dizer como que são as regras dentro da sua casa, aí o seu negócio dificilmente prospera, porque não tem ordem, né? E não tem gestão. A parte da gestão é de longe a que mais assusta, né? Eu acho que nem assusta, acho que a galera não tem vontade de estudar mesmo. Agora, a parte técnica é muito mais procurada, né? Então, a gente tenta melhorar muito a nossa dança, se tornar referência tecnicamente, mas, às vezes, deixa de lado essa parte de marketing, de venda, de atendimento, que vai fazer com que tu tenha aluno de verdade, né? No dia a dia. Às vezes, a gente vê os congressos e tal, super professores, mas muitos desses professores que são referências técnicas, que viajam o mundo para dar aula, na hora de ter uma escola, na hora de ter turma todo dia, não consegue, na parte do gerenciamento, né, focar tanto quanto na parte técnica. Mas dificuldade de gerenciar o próprio horário, né? Para começar. Muitas vezes, né? já tive casos, né, de eu mesmo, né, não chegar no horário para a aula, né? E isso muito no meu início não dava tanto valor. Hoje eu faço questão de chegar no mínimo 10 minutos antes, mínimo, para conseguir conversar, para conseguir me realocar, né, entrar na aula, e isso faz diferença, porque transparece a organização, né? E o aluno confia mais em ti, tu consegue dar uma melhor aula e vender melhor o teu produto, né? Mas ninguém vende sozinho, ninguém cria nada sozinho, a gente geralmente tem uma equipe, uma pessoa que nos ajuda, e aqui no podcast a gente tem os nossos parceiros. E se você quer começar a investir em tráfego pago para que a tua escola de dança chegue a mais pessoas, chame a Solar, uma empresa que está no meio do marketing digital há 12 anos. E são eles que fazem o marketing digital da minha empresa, da minha escola de dança. E juntos a gente consegue um ótimo resultado juntos. E se tu falar que veio do podcast, tu ganha um diagnóstico gratuito de marketing digital da tua escola de dança. É só chamar nesse contato. Vai lá! E a Roof Life está comprometida em oferecer os melhores procedimentos estéticos pelo menor preço do Brasil.
para que todas as pessoas tenham acesso a procedimentos como preenchimento labial, botox e muito mais. E se tu chamar eles nesse contato e disser que veio pelo nosso podcast, tu ganha um cupom de 10% de desconto. Chama logo e marca a tua consulta. E, Cleidson, se tu pudesse proibir uma prática muito comum nas escolas de dança, qual seria ela? Tu tivesse o canetaço lá, ó, agora é lei, não pode mais nas aulas de dança, né? Uma situação hipotética aí. Isso em relação aos alunos ou em relação aos profissionais? Em relação aos profissionais, né? Mais ligado às escolas, né? Então, eu acho que eu proibiria o fato de chegar atrasado. Eu acho que é uma coisa que a gente até comenta sempre, que é um padrão dos profissionais da dança. Eu acho que se coloca, inclusive, com a desculpa de que começar a aula atrasado é normal, porque os alunos estão chegando, a gente já está na socialização, se a gente começar, o aluno vai perder os primeiros momentos da aula. E isso é uma cultura que eu acho que no Brasil precisa ser eliminada. Né? Na minha escola, a gente tinha a cultura de começar a aula pontual, e quem chegou tarde vai perder, não tem nenhum problema em perder. Se a pessoa optou por chegar tarde, ela sabe que vai perder. Você sabia que às vezes a pessoa chega tarde porque ela, na verdade, ela quer perder mesmo no começo da aula? Sim, já parou para pensar? sim. Às vezes ela não quer, ela não gosta de fazer o alongamento que o professor sempre faz. Então ela vai de boa, vai tranquila e vai chegar. Não somos nós, como adultos, que vamos julgar o atraso da pessoa. E aí, quando você tem esse ato de procrastinar o início da aula, você fere um dos valores que eu acho mais importantes que uma escola de dança deveria ter, que é a confiança. A gente tem que ter credibilidade na escola, em tudo. Né? Se a escola disse que começa às 19 horas e ela começa às 19h15, então não é uma escola que tem credibilidade. Não é só o professor que não tem credibilidade, a escola toda não tem também. E aí, se essa escola vai lançar uma turma no próximo mês e pede o meu pagamento antecipado, eu não confio em pagar antecipado, porque eu não confio na escola. Eu não sei nem se essa turma vai vingar. Até como é uma cadeia de credibilidade, então o valor, é inegociável. Eu trouxe o exemplo da pontualidade só como um termômetro, né? É um indicador da falta de comprometimento, às vezes, do profissional para com os alunos. E aí perde o valor confiança e ali abala tudo. Cara, é perfeito. Há um pouco tempo atrás eu tive uma reunião com meus professores, né, na minha escola, e uma professora relatou, mas meus alunos também chegam sempre atrasados. Ela chega pontual, tá? Não é uma crítica a ela. Mas ela falou, meus alunos chegam atrasados. E eu falei, quem sabe se tu tenta chegar um pouquinho antes, né? Ela já chega no horário, ok. Mas tu tenta chegar um pouquinho antes e tu começa esse ciclo, né? Tu já antecipa e daqui a pouco eles chegam antes, porque o que aconteceu numa das minhas turmas? Eu estava chegando sempre 10 minutos antes, quando eu comecei a ajustar um pouquinho antes, a turma começou a vir antes e eles estavam treinando sozinhos antes da aula começar, eu nem me intrometia. E a aula já começava com uma outra energia. Então, parte de nós, está certo que tem pessoas, alunos, né, que não vão chegar no horário, mas a nossa parte é passar essa organização, essa credibilidade, né? Então, é muito importante. Eu achei que tu ia falar outra coisa, tá, Cleiton? mas gostei, apoio. Eu falaria em aula experimental, mas como eu já comentei na resposta anterior sobre aula experimental, eu não quis bater de novo. Aula experimental gratuita, na minha opinião, é uma das práticas piores que uma escola de dança pode ter. A gente pode até aprofundar, né? Mas eu imaginei que tu daria essa de primeira. mas a gente já comentou. Outra coisa que eu também não gosto é descontos, bolsistas, pessoas que estão lá e não estão pagando. Então tem toda uma filosofia importante para evitar também, porque eu acho que gera problemas futuros. É um ciclo, é uma roda, né? Uma coisa vai levando a outra, é uma bola de neve, tanto para bom, tanto para ruim. Se tu tem boas práticas, vai te levar a bons resultados, boas práticas de novo. E o inverso, a mesma coisa, né? Cleidson, pensando em estratégia, assim, né? Se tu hoje começasse uma escola do zero, né? Assumiu uma escola no dia de hoje, quais seriam as suas primeiras ações estratégicas, os seus primeiros passos, né? Pensando num professor que está nos ouvindo agora e tem a vontade de abrir uma escola, mas tem aquele receio de será que vai vingar, será que eu consigo, será que eu dou conta, né? Por onde tu começaria, né? Já com o teu conhecimento de hoje? Perfeito. Como eu já fiz uma escola dar muito certo, eu não iria repetir o que já deu certo. Parece louco, né? Pô, Cleiton, a tua escola lotada era só repetir. Não, na verdade, eu ia testar outra coisa. Porque aquele modelo eu já fiz funcionar, eu sou curioso. Se eu fosse abrir uma escola de novo, primeiro,
eu testaria que a minha escola não teria recepção, primeiro. Todo atendimento seria remoto, equipe de vendas, pessoas lá fechando as matrículas, eu ia ter mais assertividade do que uma pessoa no presencial. Porque aquela pessoa que está lá, de fato, em loco na escola, ela não está focada somente em fechamento de matrículas. Ela está resolvendo os pepinos do dia a dia que acontecem também ali no operacional, de um ar-condicionado que dá problema, de uma organização da sala, de uma abertura, de um fechamento. Então, ela tem uma série de funções operacionais que dividem o tempo dela de vendas, né? Então, eu faria uma escola onde a pessoa, quando chegasse lá, não tivesse nem como pagar via Pix ou dinheiro, por exemplo. Ela teria obrigatoriamente que fazer a matrícula online, pagar, passar lá no site e ir para a escola no dia da aula. Ah, Cleiton, mas aí tem gente que não tem cartão de crédito, tem gente que não vai poder pagar. Pois é, não seria meu cliente. Tem uma cafeteria que eu gosto muito aqui no Distrito Federal, que chama The Coffee, acho que é nacional, inclusive, The Coffee. Se você não tiver um celular para pagar, você não toma um café. Não tem como. Você tem que pagar no cartão de crédito, no tabletzinho, você chega lá na hora e compra. E aí, você acha que eles faturam mais ou faturam menos por isso? Não sei, eles filtram os clientes deles, eles reduzem o custo operacional, eles têm um risco praticamente zero de roubo, porque não tem dinheiro sendo movimentado. Enfim, é um outro modelo de negócio e que funciona muito bem. Então, eu iria para isso. Eu faria também um sistema de gamificação com níveis, igual faz é uma coisa que eu já vinha querendo testar desde quando eu fechei a minha escola, né? Um esquema com níveis de turmas, para eu realmente ter uma graduação dos alunos, mudando, não necessariamente de faixa, né? Talvez um outro símbolo, seja um colar, seja uma pulseira, alguma coisa que mostre esse pertencimento para ele, de que ele está há muito tempo. Lógico, com a tecnologia integrada. Eu acho que tecnologia também tem que ser um grande diferencial de quem trabalha com dança. Às vezes o profissional da dança se desconecta muito da tecnologia, mas tem ferramentas excelentes que podem ajudar ele a entregar um a mais para o aluno. E eu, como sou da área de tecnologia, eu ia cada vez mais testar esse tipo de estratégia que fideliza o aluno, que encanta o aluno, que entrega um pouco a mais para ele poder receber um conteúdo extra no celular dele do que ele, né, viu na aula. Quantos alunos ficam pedindo? Professor, grava um vídeo para mim, professor, manda o passo da aula. Então, eu acho que isso era um serviço que poderia ser entregue de uma maneira excelente para o aluno, de uma maneira exemplar para o aluno, entende? Através de um aplicativo, através de um sistema. Então, eu ia começar a testar outras coisinhas que não são muito práticas no mercado hoje, mas que eu vejo que é um diferencial. Tá, você queria aqui, tu me deu duas, hein? Qual seria o terceiro passo, Cleiton? Eu acredito que eu tentaria fazer uma metodologia de ensino focada em um público específico, entende? Essa também é muito difícil de falar, porque tem gente que não entende. E às vezes a metodologia, tem gente que diz assim, não, a dança é para tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma metodologia de ensino focada em atender todo mundo, você também tem mais evasão. Veja, acho que o maior problema de uma escola de dança, por exemplo, que tinha 600 alunos, é a evasão, não é a captação. Porque captar a gente conseguia. O problema é que ter 600 alunos, mas a gente perder 30 todos os meses, é ruim. Porque eu matriculava 40, perdia 30. Matriculava 30, perdia 30, concorda? Para poder ficar ali nos 600. Então, para reduzir essa evasão, o que é que eu enxergo? É um público mais específico. A ideia do preço lá, do pagamento no cartão, ela já filtra um pouco o público que eu quero. A metodologia de ensino também. Então, a metodologia de ensino, você concorda? Você que é professor, você sabe. Você pode dar uma aula focada num público mais adolescente, num público mais adulto ou num público mais idoso. São aulas totalmente diferentes, porque essas pessoas, esses perfis, eu estou falando só da idade, por enquanto, eles têm características totalmente diferentes. Então, a dificuldade está em desapegar de um público e focar somente em um. Então, você pode chegar para mim e dizer, beleza, o meu público é adolescente, eu vou focar nele. Se você decidir focar no público adolescente, então a tua metodologia tem que estar totalmente focada nesse público e literalmente esquecer dos outros. Esquecer em que sentido? Não é proibir ninguém de fazer a aula, mas aquela pessoa automaticamente, quando ela chegar naquela aula, ela não vai se conectar porque aquele conteúdo não está voltado para ela. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 43 anos. Se eu for para uma aula e eu chegar lá e as músicas que estiverem sendo utilizadas forem músicas muito conectadas com, sei lá, a geração atual, eu não vou me conectar porque eu não escuto esse tipo de música. Então aí eu já não me sinto pertencente, eu vou querer sair. Tem um pouco a ver com a idade. Mas também tem a ver com meus valores, a minha cultura, dependendo do tipo de letra.
Então, a partir do momento que todo mundo diz isso, né? Você tem que escolher um público, mas ninguém coloca isso em prática de verdade. Ninguém consegue fazer isso de uma maneira, não, vou radicalmente agora pensar em todos os detalhes focados nesta faixa etária, nesta renda, neste comportamento, nessas características, entende? Então, eu farei isso de uma maneira mais comprometida. Que legal, que legal. Cara, acho que é um dos maiores conceitos de uma empresa. Tem que ser muito claro o que a empresa não é, o que ela não faz, o que ela não atende, o público que ela não tem como oferecer o serviço. Quando a gente entende isso, facilita para te focar no público que realmente tem potencial de comprar o teu serviço, né? Acho que um dos teus maiores mantras, né, é ensinar pessoas do zero, né, fazer com que as escolas foquem no público que nunca dançou e deixe de tentar pegar alunos que já dançam, né? E isso é uma escolha. Então, às vezes, a gente já está com a escola em andamento, fica difícil da gente desapegar dessa ideia de que o aluno que está lá há anos e tal merece ficar naquela turma com outro coleguinha dele que só tem os dois naquele horário, enquanto a gente poderia estar oferecendo uma aula do zero para 30, 40 pessoas. E ao mesmo tempo, criar esse sistema de gamificação, né, com níveis, talvez seria legal que tu conseguia trazer esses dois para uma turma com outros 2, 3 ou 4, que daí tu conseguiria preencher depois com outros que iam se formando, né? Que é mais ou menos o que hoje eu pratico, assim, né? Pode complementar. Um detalhe importante, né? Um exemplo. Na minha escola, em 8 anos, nunca teve nenhuma aula experimental. Desculpa, nunca teve nenhuma aula particular. E não é que dar aula particular é errado. Não. Eu escolhi não atender este público. Entende? A gente pode passar aqui a noite dando exemplos de públicos que eu não atendia. Existe esse público? Existe. Existe essa demanda? Existe. Isso poderia financeiramente ser bom? Poderia. Mas eu escolhi não ter esse serviço. Por quê? Porque a escola é minha, eu crescido, né? Então, às vezes, o profissional da dança, ele não tem essa mentalidade. Ele acredita que, não, todo mundo tem, eu tenho que ter também. Não. Entende? Eu posso, inclusive, amanhã abrir uma escola de dança que é só aula particular. É o inverso da minha escola anterior. Se eu enxergar nisso uma oportunidade, cobrar o valor correto, eu vou oferecer uma experiência premium ali para o aluno, vai ser um serviço incrível, talvez fature até mais do que a outra que tinha 600. Então, o que é melhor? Quem que fatura mais? É a Ferrari ou é a Volkswagen? Não sei. Eu acho que é parecido, porque uma cobra caro com poucos clientes e outra cobra barato, entre aspas, com muitos clientes. Então, é isso, é escolher o seu público, literalmente. E é muito bacana a gente pensar, né, dessa forma, porque a gente, como tu falou, quer abraçar todo mundo. Então, vem quem dança, vem de todas as faixas etárias, e aí tu não consegue integrar e a desistência com certeza é maior, né? Então, se tu consegue criar um grupo com coesão, né, pessoas da mesma faixa etária, né, talvez com os mesmos interesses, tu consegue ter mais coesão e fazer com que aquela pessoa fique mais tempo na tua turma, desenvolva melhor a sua dança, né? Então, acho que focar realmente num público talvez traria um bom resultado, né? Em que momento tu acha que o professor, o artista da dança, né, tem que fazer essa mudança para empresário, né? Às vezes a gente fica com receio de largar as aulas, né, ou de largar o palco para se dedicar totalmente ao lado do empreendedor, né? Mas tu acredita que deva-se largar, né, esse lado mais de professor, artista, e o que muda a partir dessa escolha? Eu acho que o professor de dança, ele já precisa desenvolver habilidades empreendedoras. Então, vamos pensar assim, o professor de dança, ele já empreende na sala dele, concorda? Sim. Ele já empreende. Ou seja, ele tem que administrar os recursos, ele tem que ter um domínio ali daquelas pessoas, ele tem que ter uma boa oratória, ele precisa ter persuasão. Porque é engraçado, quando a gente fala de vendas, eles têm dificuldade de ser persuasivos, mas quando a gente está falando de condução de turma, muitas vezes eles são bem persuasivos. Eu preciso conduzir uma turma, eu preciso fazer esse exercício, depois esse, para a gente chegar nesse objetivo no final da aula. Os professores são excelentes nisso. Então, ele já tem a habilidade de liderança, ele já tem dentro dele o que ele precisa para expandir para fora. Só que ele não enxerga isso. Ele acha que ele, na verdade, tudo bem. Não é só esse o conhecimento que você precisa ter. Para você administrar uma escola, você vai precisar liderar outros professores,
E aí é muito comum um professor de dança que era meu liderado, trabalhou comigo, depois foi abrir a sua própria escola, ele chegava para mim e dizia: Cleidson, agora eu entendo o que tu passava, agora eu entendo aquelas reuniões mensais, agora eu entendo tudo que você nos pedia. Inclusive, deixa eu voltar a trabalhar contigo, que a minha escola não deu certo. E eu aceitei, tá? Aceitei. Então, assim, só a querer é o primeiro passo, né? Quero ter a minha escola, quero empreender, quero sair dessa de simplesmente só vender a minha hora e eu quero ter uma equipe e abrir uma escola. Bom, você tem que sair do querer, né? Porque o querer ele é um pouco superficial. Você tem que se aprofundar um pouco mais no ser. Você precisa ter quais as habilidades que você precisa ter, fazer e ter para poder você chegar no que você quer. Então, muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Já conversei, dei muitas mentorias onde eu cheguei para o profissional da dança e disse assim: olha, você precisa fazer o seu controle financeiro de receitas e despesas. Mas é muito chato, eu não gosto. Você quer que eu te abra um dado aqui? Eu posso abrir esse dado porque eu não vou citar clientes. Eu tenho um sistema de gestão para as escolas de dança. Você sabe qual é o recurso menos utilizado? A gente consegue ver lá de todos os menus, de tudo que é usado no sistema, qual que menos o pessoal acessa e preenche? O controle de despesas. Eu tô nesse dado aí, né? Isso é incrível. Isso mostra que, no fundo, o profissional ele nem sabe quanto de lucro. É impossível você saber quanto de lucro você está tendo se você não sabe quanto você está gastando. Então, assim, aí sim, precisa não só querer, mas precisa fazer. Sim. Precisa ir lá e entender. Porque se você me perguntar, no meu primeiro ano de escola, quanto eu faturei, eu vou te dar o relatório. Era no Excel na época. Janeiro, fevereiro, março, abril, não tinha sistema. Enfim, eu não tinha bons sistemas. Então, assim, esse momento é um momento de decisão. O profissional precisa decidir. A partir de hoje, eu quero ser um profissional, a palavra profissional com P maiúsculo, um profissional da dança de verdade. Não só na dança, mas na gestão do meu negócio, entendeu? Não, perfeito, né? Eu não uso o controle de despesas porque eu ainda estou no Excel com a despesa, mas os faturamentos estão lá no sistema. Mas realmente, eu já imaginei que seria pouco usado ali. Cara, a gente está se encaminhando aí para o nosso final. Então, eu gostaria que tu deixasse... Mas não acabou ainda, tá? Tem mais uma pergunta. Eu gostaria que a galera te esperasse. Mas deixasse aí as tuas redes, né? Um meio da gente te achar, conhecer mais o teu trabalho, ver mais o teu conteúdo, porque, cara, tu ajuda tanta gente e merece ser seguido aí, a galera seguir teu Instagram, enfim, conhecer os teus cursos. Por onde que a gente pode te achar? O meu Instagram é Cleidson Diniz, e lá eu vou, se você entrar no link da bio, você vai encontrar os meus produtos, os meus cursos online e o sistema de gestão e-turmas, que é a mais nova... meu novo projeto aí, né? Que está completando um ano e está sendo um grande sucesso. Então é por lá. Pode mandar inbox também, que eu atendo, eu converso. Para mentorias também, se for o caso, estou à disposição. Perfeito. Então, numa situação hipotética, eu sempre faço essa pergunta aqui, tá? Em que tu nos deixasse, né, nesse mundo físico e tudo que tu conquistou, todo o conhecimento que tu aprendeu, tudo que tu construiu fosse junto contigo, tu não deixasse nada para trás. Mas tu tinha apenas 2 conceitos para deixar, ou 2 ideias, conselho. Quais seriam esses 2 conselhos? Tá. Eu acho que o primeiro é não se acomodar. Eu acho que eu me considero uma pessoa muito inquieta. Então, eu estou sempre buscando mais, estou sempre evoluindo. E quando eu falo acomodar, tem muita gente que pode pensar, mas eu não sou acomodado, não. Veja. Às vezes o profissional, ele atingiu uma certa quantidade de alunos e pronto, ele está satisfeito. Ele acredita que aquilo é suficiente para ele viver. Só que eu vou dar um dado que todo mundo sabe, né? A maioria dos profissionais da dança não vai ter aposentadoria. Então, se você está me ouvindo hoje aqui e você tem 50 alunos matriculados, como que vai ser a sua aposentadoria? Como que vai ser quando você precisar de remédios? Eu não quero ser dramático. Mas quando você adoecer, entende? Talvez o que você ganha hoje te mantenha hoje. E você esteja acomodado com isso. Então, muito cuidado. Você tem que ter uma responsabilidade maior com o seu futuro, com as pessoas que estão, né, dependendo de você. Então, assim, crescer, porque tem muito potencial.
Um profissional que hoje tem 100 alunos, ele pode ter 200. O que tem 200 pode ter 400. O que tem 600, sim, eu poderia ter 1.200. Por quê? Chegou a pandemia e ali eu fiz a minha pausa e pivotei. Assim, o Brasil muda muito de um ano para o outro. O que está dando certo hoje, amanhã pode não dar mais. Então, a primeira coisa é não se acomodar. Segunda coisa, eu deixaria um conceito que eu acho que é mais atual, que eu queria trazer um conceito diferente do outro. Olhar um pouco mais para a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, não é necessariamente informática, tá? Já parou para pensar que tudo é tecnologia? Isso aqui é tecnologia. Se ninguém tivesse desenvolvido essa tecnologia, eu não teria a possibilidade de beber água com dignidade, né? Com dignidade. Como que você ia beber água sem um copo? Tudo é tecnologia. Tudo que você está vendo que é criado ao seu redor, alguém foi lá e desenvolveu. Então, o profissional precisa se abrir um pouco mais para isso. Às vezes o profissional olha para um aplicativo, um celular, um recurso novo, e ele se fecha. Ele, não preciso disso. Não, eu estou saindo da tecnologia. Sim. Uma coisa é a sua aula, outra coisa é a gestão do seu trabalho. Tá? A gestão do seu trabalho vai precisar da tecnologia. Você precisa se você não tem familiaridade com o Instagram, se você não tem familiaridade em produzir um vídeo para publicar, se você não tem familiaridade de contratar uma pessoa para fazer uma arte legal para você está totalmente desconectado do básico da tecnologia para você conseguir ter alunos. Então, eu não estou entrando muito a fundo na parte de gestão. Eu estou pegando o básico de aparecer nas mídias sociais. E aí o profissional não investe num bom equipamento, não investe em iluminação, não investe, sabe, num ambiente legal. Então, assim, esses detalhes fazem muita diferença. É o que faz um profissional ser lembrado ou esquecido. É a imagem dele, né? E isso passa por tecnologia. Desde o equipamento que ele compra até os softwares que ele está utilizando, né? Até os profissionais que ele está pegando para poder fazer isso. Porque o profissional, ele olha para ti, desculpe me alongar, mas ele olha assim, não, eu sei fazer, me dá aqui dessa arte aqui que eu faço. E aí a gente vê cada aberração por aí em design, né? Ainda mais hoje, já tem a IA para ajudar, então é possível dar grandes saltos na área de tecnologia. Hoje, cada vez mais fácil, está um pronto de você criar um bom vídeo, você criar um bom post, e não é bicho de sete cabeças, não. Não adianta ficar sendo negacionista. Tem muita gente que está nesse momento ainda negando, né, a tecnologia. Não, mas a IA vai acabar os empregos. Gente, existem dois tipos de pessoas, né, que usam a tecnologia e se beneficiam dela, e as que ficam criticando a tecnologia, né? Eu paro para pensar, quando o relógio foi criado, as pessoas olhavam para o relógio e diziam, nossa, isso aqui é coisa do demônio, o negócio se mexe sozinho no braço, como pode? Isso aí vai deixar as pessoas reféns do tempo, críticos e mais críticos. E assim foram todas as tecnologias. Só que a pessoa que já nasceu depois da criação do relógio, você concorda que ela não tem nenhum tipo de restrição contra o relógio? Ela já existiu em um mundo onde tem relógios. Então, aquela tecnologia já se incorporou na vida dela obrigatoriamente. Do mesmo jeito é a inteligência artificial. Tem muita gente criticando hoje em dia, mas pensa, daqui a um tempo, os seus filhos, a próxima geração já vai nascer em um mundo com tecnologia. Eles vão se adaptar ao mundo com inteligência artificial, encontrar um emprego no mundo com inteligência artificial e por aí vai. Então, quanto mais rápido a gente se adaptar e parar de criticar o que está surgindo, melhor. Então, é uma coisa também que eu deixaria como conceito, que eu acho que vamos diferenciar do meu sucesso. Minha tecnologia. Que bacana. Agradeço tanto pelos conselhos, pela conversa, e continue encantando aí e passando cada vez mais conhecimento para esse meio que precisa, né? A gente precisa de pessoas para organizar e ensinar a vender, ensinar a postar, né? E é uma motivação aí. Agradeço demais e até uma próxima. E queria te parabenizar também pelo projeto, né? Que mais profissionais tenham essa visão de divulgar a dança, de ajudar os profissionais a crescer, porque eu acho que é uma área muito carente, os profissionais precisam muito desse apoio. Então, te parabenizo pela iniciativa, te parabenizo por... Está até me ajudando também nesse projeto, né? Porque é uma bandeira que eu também levanto, né? De ajudar os profissionais, e estou à disposição, viu? Parabéns mesmo pelo projeto, ficou incrível. Muito obrigado, minha gente. Até a próxima. Lembra de seguir, de comentar, de fazer todas as inscrições aí que tem. Um abraço, até mais!